Pois é, para você ver como é que é esses caras, né? Então a gente vê que antes de... Como é que eu posso dizer assim? Na época dos nossos irmãos do passado, os emissários, né, e tal, não existia nenhuma dessas práticas, entende? Aí você vê claramente que eles foram introduzindo no decorrer da história, entende? Então a gente vê claramente como título de pastor, né? Ó, os padres católicos que viraram ministros e protestantes não foram universalmente chamados de pastores até o século XVIII, pela influência dos pietistas luteranos. Né? Então, tipo assim, homem elegendo homem. Entende? Terrível, terrível, terrível. Então, no caso, não é assim, já da época, esse costume de pastor? Não. Que foi trazido com uma coisa assim, na questão da religião? Porque na época, assim, os pastores que a velha aliança, né, que a gente vê e tal, fala pastor de ovelha mesmo, pastores de ovelha, né? Quando Yahushua dá um exemplo do bom pastor e tal, porque o pastor de ovelha, ele cuida do seu rebanho, ele cuida, né? Ele cuida, a ovelha está doente, ele vai lá e dá remédio, se machucou, vai lá e põe um guanto e tal. Nesse sentido, entende? Então, o pastor, quando o Yahushua está falando, porque o povo naquela época, Yahushua usava muito a forma do dia a dia das pessoas, entende? Então, ele dá um exemplo, que ele é um bom pastor, que ele veio para guiar o povo do Criador, que não ia precisar mais daqueles homens, que só ele, que foi determinado pelo Pai para guiar as pessoas ao caminho da verdade, que ele sendo a própria verdade, que assim o Criador testificou sobre ele. É nesse sentido, entende? Aí esses caras usaram isso, né, usurpando o lugar dele. Então, no caso, eu pensei assim, que no caso do Messias, eu entendo, assim, eu também vejo assim, que o Messias, ele usou nesse termo de comparação, né, que ele fazia muito isso, comparação da época e tudo mais. Mas no caso, depois, não foi já dali, ao passar do tempo, foi continuando. Parou de usar esse exemplo de pastor, e foi a partir desse século aqui, desse tempo, cadê? Onde que tá? Mais em cima lá. Então, mas daí foi a partir daqui do século XVIII que voltou a usar esse costume de falar pastor? Ou dar como liderança? Você entendeu o que eu estou falando? Porque o Messias usou isso como exemplo, certo? Uhum. Aí tá, o Messias usou e acabou. Ficou ali, ninguém mais usou esse exemplo. Não, os emissários usaram esse exemplo. Shaul mesmo usa isso nas epístolas dele. Como tem aquela parte lá que ele fala, quando dá em Cafos, ele fala bem claramente, né? Vocês voltaram ao pastor que cuida de vocês. Está falando de Yahushua ali, é bem claro. Sim, logicamente, do Yahushua, exatamente, né? Do Messias, não deles, né? Não entre eles. Exatamente, entende? Só que daí, no caso, eles usaram isso para se intitular pastores do povo. Como eles não dizem, as minhas ovelhas, a minha igreja, sim, o meu povo, né? Entende? Uhum. É mais ou menos por aí a ideia, entende? Aí, no caso, eles usurparam o lugar do verdadeiro pastor, que é Yahushua, né? É que eu pensava que eles já tinham usurpado, além do lugar, até essa palavra pastor, como estão na frente, cuidando das ovelhas, eu pensava que já na época lá de Constantino, que, apesar que está certo, né, a Igreja Católica não usa esse termo, né? Pode ver que de uma forma geral, assim, não usa muito. Mas é padre, exatamente. Mas só que daí... porque ele sempre, depois que Constantino e tudo mais, né, como diz, como é que fala? Que ele colocou ali, né, o cristianismo e tudo, tendo muitas práticas romanas mesmo, né, adaptando fora do mitraísmo e mais do mitraísmo ainda. Então, exatamente, né, a Igreja Católica usava muito porque era um termo romano, né, o romano, grego, tudo esse tipo de latim. A Igreja Católica se baseia muita coisa no latim também. Por isso que vem padre, papa, eu acredito que vem do latim, não é? Porque antigamente os líderes religiosos, eles se intitulavam como pais do povo. Sim, sim. Entende? Então, tipo assim, as pessoas para falar com o Criador tinham que ir até eles. Entende? Aí quando Yahushua veio com as ideias
de liberdade para o povo das mãos deles, eles ficaram doidos. Entende? Eles ficaram doidos. Vamos continuando aqui. Ó, cristãos vestindo suas roupas dominicais para ir à igreja. Começou pelo século XVIII. Com a Revolução Industrial, tornaram-se práticas comuns durante o século XIX. Esse costume teve suas raízes nos esforços da emergente classe média de imitar seus contemporâneos, ricos aristocratas. As vestes clericais, tal costume foi iniciado em 330, quando o clero cristão adotou o traje dos funcionários públicos romanos. Tudo como diz o ditado popular, todos os caminhos levam a Roma, né? É terrível, né, gente? Ó, no século XII, o clero começou cotidianamente a usar roupas que os distinguiam das pessoas comuns. Entendeu? Bem vestido, trajado. Assim tinha que se destacar, né? Exatamente, entendeu? Por isso que eu acho bem no começo lá que ele fala, né? Que bem trajado e tal, tem palácios, né? E tal, né? Aí você vê claramente quanto que as pessoas do Criador, como João Batista, né? De pele de camelo, cingido, né? Sempre as pessoas humildes, os profetas mesmo, né? Aí você vê claramente a diferença, né? O próprio Messias, né? Por isso que a Rússia cita muitos profetas, né? Por isso que ele mesmo diz, né? A lei e os profetas é o amor, né? Amor ao próximo, boas obras, né? Porque o Criador não requer nada de nossas mãos, ele não requer nada. Ele mesmo quem dá o fôlego, a vida a nós, ele quem dá a chuva, né? A bênção, né? Por isso que ele fala, vou abrir as compostas do céu, derramar a bênção sobre a abastança, que o fruto vai dar o seu fruto, né? A terra não vai ser estéril e tal, né? Que eles maldosamente colocaram como dízimo, dinheiro, que nunca foi dinheiro. Como a gente já até viu, esse dia eu estava até mostrando para você na Velha Aliança lá, o Criador falou claramente, pegar o dízimo da tua colheita, do teu animal e tal, né? Se for longe, vende esse dízimo, pega o dinheiro, vai à cidade, faz uma festa, convida os teus amigos, tu e tua casa, e toma até bebida forte ali, e se alegra ali e pronto. Entende? Então, sabe assim, gente, é muito claro as coisas, mas continuando aqui. Roupas do pastor evangélico. Assim como a batina estudantil preta foi utilizada pelos ministros da Reforma, o terno formal preto tornou-se a veste típica do pastor moderno do século XX. Tudo foi invenções. Tipo assim, é um circo, né? Então, o circo, com o tempo, ele tem que ir mudando as atrações. Senão daí não chama atenção. Não chama o povo, não chama o público. Então, se ficar segurando as mesmas coisas, não chama o público. Entende? Então, é isso que eles fizeram. O colarinho invertido, clerical, foi inventado pelo reverendo Dr. Donald Meliconde, esse inglês meu é danado. Peço perdão aos irmãos aí, sabe? A gente tem pouco estudo, né? Então, a gente não sabe falar inglês, tá, gente? Isso aí mas aí vai aparecer no vídeo, você vai entender aí, tá? Em 1865, o coro, cantar, né? Olha só, cantar, louvar a Deus, olha só. O coro foi provocado pelo desejo de Constantino de imitar a música profissional usada nas cerimônias imperiais romanas. Tá vendo? É o coro, né? Vai entrando o padre, o pastor e tal, vem aquele pessoal que começa a cantar para Jesus, né? Não só ali, como no cerimonial inteiro, né? Exatamente. Eu ia falar, daí você para e pensa, né? Que não tem os filmes, né? Que passa, como diz o Rubens, o próprio Hollywood faz, né? Você nem lembra falando da história do Messias, né? Esses filmes mesmo. Exatamente. Ou quando você para e vai ler a escritura ali, analisar em que momento que o Messias tinha um coro em volta dele. Em que momento que existia um coro ali cantando, e daí tinha leitura, e daí não sei o quê. Terrível. Em que momento que tinha isso? No final desse vídeo, irmãos, que nós estamos fazendo aí, é um vídeo sobre a história mesmo dos costumes da igreja, eu vou pôr um vídeo no final, eu queria que os amados vissem com muita atenção, tá? Vocês vão analisar muitas coisas, é um videozinho e tal, sabe? Mas vai ser uma coisa muito verdadeira. O que aconteceu? O que eles fizeram, né? Que eles roubaram a herança mesmo, isso é roubar a herança verdadeira. No século IV, os cristãos se inspiraram nos corais usados nos dramas e templos gregos, aos templos gregos, né? Sim. Olha os templos, terríveis esses templos, hein? O coro infantil iniciou no século
só mais um detalhe antes que você continue. Inspirar os corais usados nos dramas de templos gregos, ou seja, mexer com as emoções. Exatamente. Nos dramas, momentos do, né? Porque assim, a igreja, se você analisar, eu já fui em culto, já fui em missas, né? Então eu sempre uso muito a música, né? Sim, os louvores. Porque a ideia é incentivar o gado gospel, né? Como foi o gado religioso, a se emocionar ali, a fluir emoções. Sim. Então eles trabalham com as emoções das pessoas, entende? Então existe um estudo sobre isso, que a música, ela trabalha emoções. Não, isso daí A pessoa chora, a pessoa se sente bem, bem... se sente triste, se sente alegre, entende? Porque a música, ela faz isso, entende? Então é uma coisa assim que eles já sabem como é o ponto para atingir, isso. Entende? Aí tipo, eles preparam, amasseia o gado, né? Amasseia eles, né? E tal, para depois vir pedir, para depois mandar a mensagem satânica deles, né? Introduzindo a mentira, o erro nas pessoas, e assim vai levando tudo no bolso e boa, né? E muitos nem enxergam, né, o que está acontecendo. Eu lembro quando eu estava lá, cara, não via isso, sabe? Não via nada. Exatamente. Ó, vamos voltar um pouquinho aqui. Ó. Imperiais romanos. No século IV, os cristãos se inspiraram nos corais usados nos dramas e templos gregos, coro infantil. Iniciou-se no século IV. A ideia foi copiada dos coros de meninos usados pelos pagãos. Aí os deuses que gostam, né, de coro. Aí quando Yahushua, o Salvador, falou que da boca das crianças que seria o verdadeiro louvor, estava falando no sentido, gente. Olha só, no sentido de que você não tem que nascer de novo, não tem que nascer. Por isso que é importante que Yahushua nos batize. O que é o batismo? O batismo é nascer da verdade, nascer dele. Então, se você nasceu de novo, você é uma nova criação. Sim. Se você é uma nova criação, significa que você é uma criança, está crescendo. Sim, e a criança está em fase de desenvolvimento. Exatamente, pureza. Isso, você de pureza, entende? Então, o que é o louvor que o Pai quer de nós hoje? Tem que sair da nossa boca. É a verdade. Que a gente fale um para o outro da verdade dele. Que a gente haja de honestidade um com o outro. É isso que a Yahushua quis dizer, irmãos. Não tem nada a ver com ficar cantando para o Criador, ficar cantando para o Salvador, como Yahushua bem disse. Eu não aceito louvor da boca dos homens, porque bem sei o que sai deles. Porque esses louvores, meu amado, isso aí o Pai nunca pediu para ninguém, está nos profetas, está escrito isso, gente. Entende? Então tá aí, ó, a prova tá aí. Continuando. Procissões, rezas nos funerais. Tais práticas se inspiraram no paganismo greco-romano, no século III. O grupo de louvor, grupo de louvor é terrível, o grupo de louvor, foi iniciado em 1965 na Capela do Calvário, posteriormente padronizada pelo conceito de rock secular. Aí, tá vendo o grupo de louvor, amados? Me mostra na escritura, se tem um grupo de Shaul, que foi mencionado para Paulo, fazendo grupo de louvor, amados. Me mostre. Me mostre, sabe? Gente, acordem. Vocês foram enganados, como eu fui, como a minha esposa foi, como muitos foram enganados. E eu estou acordando. Amados, acordem. Ó, dízimo e salário clerical. Dízimo não se tornou uma prática cristã generalizada até o século VII. Ou seja, o ano 8, né? O ano 800, né? Seria, né? O século 8. O ano 800. Generalizado até o século. Isso. Século 800. Ano 800. Mas daí, quando fala ano 800, fica o século 8. O dízimo teve origem no imposto de 10% usado no Império Romano, posteriormente justificado pelo Velho Testamento. E eu falo, amado, 10% que está lá na Velha Aliança, o Criador está pedindo comida, alimento. Por isso que ele fala que na época que existia o sacerdócio, que foi o Criador que constituiu para o Levi, para aquele povo, recebia esse dízimo que era colheita, era dos animais e tal, levava para a tenda, que não era templo, também claro que era a tenda lá, e o sacerdote da época ficava com uma parte dessa comida. Para se alimentar, nada mais que isso, para eles não se manterem. Exatamente, porque lá era bem claro que eles não podiam ter terra, gado, nada, eles tinham que viver somente para as coisas do Criador naquela época, é bem claro isso.
e eles tiravam essa parte para comer, e o restante é distribuído entre o órfão, a viúva e o necessitado e o estrangeiro. Está bem claro na escritura, gente. Está lá, está escrito. Tá? Continuando. Salário clericais, instituído por Constantino no século IV. O prato de coleta, o prato de esmola surgiu no século XIV, né? Isso aqui é século XIV. A passagem do prato de coleta começou em 1662. Aí você vê claramente, aí você vê aquilo lá, agora é moderno agora é uma cesta. É uma cesta, um bornazinho, sei lá. É um borná, porque Isso, borná, nem sei. porque eu falei, eu nasci em sítio, né? Como você sabe. Tipo uma sacolinha de a minha mãe fazia aqueles bornázinhos, eu colocava no. Nunca ouvi isso, não. Daí eu colocava aquilo lá, tipo uma bolsa, né? Sei, então, daí eu colocava ali comida, essas coisas ali e tal, né? Então é a bornázinho que eles usam. Né? Um veio 500 porteiros. Então, o porteiro começou com a rainha Elizabeth em 1533, em 1603. Outro sobre o porteiro é o zelador da igreja, ou seja, é o que limpa. As irmãs que estão lá ralando lá, limpando aquele prostíbulo, né? Tá aí, amados, aí, ó. Pois nunca. Quando você vê na escritura o Criador pedindo alguma coisa, meu amado, é para você fazer para o teu próximo, fazer para o teu irmãozinho que precisa de você ali, na necessidade, chega até você, meu amado. Fuja desses homens, fuja. Ó, porteira, né? Que remonta ao século III. Batismo e ceia do Senhor. Batismo infantil. Tem raiz das convicções supersticiosas que penetram a cultura greco-romana. Foi trazida a fé cristã no início do século II, ou seja, antes não existia batismo. Porque o batismo que a Rocha falava era outro batismo, não era o batismo físico de água. Entende, amado? O batismo que estava falando é que o novo nascimento, mas nascer dele, da verdade dele, da boa nova dele. Continuando. No século V foi substituído pelo batismo de adultos. Aspersão. Aí já século II, ali Constantino ainda não tinha oficializado, né? Já no século II. Exatamente, porque na época... Logicamente que os verdadeiros, puros do pai já tinham sido eliminados. Se a gente olhar, se a gente olhar a escritura, desde na época de Shaul já existia isso, que já estavam usando... sim, os demais. Em Coríntios, o Shaul fala claramente que exatamente, introduziu-se no meio do povo lá homens que malbosamente estavam heresia, distorcendo a mensagem. Eu estava falando sobre isso aí. Está aí, ó, a prova está aí. A própria época. Exatamente. Só que para chegar nesse ponto aí de impor, é porque o povo que estava verdadeiramente buscando o caminho do Pai, fazer a vontade do Pai, já tinha sido eliminado. Já tinha, sim. Para chegar num ponto desse, que a religião já está funcionando aqui. Agora aí já está oficializado. Então, século II, mas oficializou do terceiro para o quarto, não foi? Através de Constantino. Exatamente. E daí, por que século V? Porque daí Constantino já tinha oficializado. Então, entendeu? Aí Constantino já veio com a ideia mais de batismo adulto. Mas, entendeu? De Constantino para frente, o século V. Como diz, né, cara? Tem uma parte lá na... Mas está tudo errado. Na carta do Barnabé lá, fala claramente que eles fazem uma cisterna para eles, para sua própria condenação, porque eles rejeitam a água do eterno. O que é essa água? Né? O Messias nos purifica da maldade, porque a palavra pecado, amados, é maldade. Entende? Então, ele que nos purifica, não é água de batismo do rio. Não tem nada a ver, meu amado. Continuando. Então, só um segundinho. Então, aí aqui fala, né, a religião fez isso. E o Messias fez o quê? O que o Messias falou para Nicodemos? Aquele que nascer da água do Espírito não verá o reino do Pai. Então. Mas ele está falando nascer de um rio, nascer de um pó de água, nascer da água da verdade. Né? Ele está falando da água da verdade, não água física. Porque nós sabemos, gente, isso aí qualquer pessoa, nós sabemos que a água, ela limpa a sujeira, não limpa? Sim. Isso é uma coisa assim que a gente sabe disso. Então, quando a roupa tá suja, encardida, a gente mesmo, quando tá suado, trabalhou o dia todo aí, tá tudo... Toma um banho, dar uma purificação. A pessoa limpa tudo. Dá uma descansada. Dá uma descansada, entende? Então, o Augusto usou um termo para Nicodemos entender o que estava falando. Sim. Que aquele que nascesse de novo, nascesse da água e do Espírito, não viria o reino do Pai, né? Entende? Ou seja, aquele que não nascer, porque a pessoa que não nascer da verdade não vai conseguir enxergar essas coisas que nós enxergamos hoje.
Entende? Enquanto a pessoa não largar o sistema religioso, eu falo largar tudo que aprendeu nesse lixo, nesses prostíbulos, e dos costumes, e aprender diretamente do Messias, eu contei, digamos assim, que a Bíblia contém fragmentos da verdade da Escritura, sim. Entende? Então a pessoa não vai enxergar essas coisas que enxerga hoje. Ó, aspersão substituindo a imersão. Começou no final da Idade Média, nas igrejas ocidentais. Batismo separado da conversão. Começou no início do século II, com o resultado da visão legalista de que o batismo era o único meio de perdoar pecados. Tá vendo? Terrível, né, gente? Oração do pecador. Foi inventada por Don Moody em 1837 a 1899 e tornou-se popular na década de 1950. Em 1960, com o tratado de P.S. Will Gold de Bill Gratian. Meu pai, em português, esse meu inglês é terrível. E posteriormente com as 4 leis espirituais da Campus Crusade of Christ. Isso aí é coisa católica, é uma versão católica. Uma versão católica, né? O uso do termo Salvador Pessoal foi disseminado por volta de 1805 por começo dos revivalistas, né? Ou seja, né, amado, a Rua Azusa, né, e tal, lá começou tudo lá, né? Terrível. Fronteirizos, popularizado por Charles Fuller, em 1887 a 1968. A ceia do Senhor, que dá a completa refeição, agape, restringiu-se o cálice e o pão no final do século II, com resultado da influência de rituais pagãos. O que deve ser? O que é isso daí? Volta ali. Vamos ler nos trechinhos. A ceia. A ceia do Senhor, que dá a completa refeição. A agape restringiu-se... O ágape, né? Restringiu-se ao cálice e o pão no final do século II, com resultado da influência de rituais pagãos. Quais eram esses rituais pagãos? Mitraísmo. Exatamente. Por isso que João fala lá, não é para comer essa ceia, para você se une para... Como é que é? Para sua própria condenação. Para vergonha de vocês mesmos. Que não é para comer, nunca foi. Porque o que o Messias quis dizer ali? Era para dividir. O que, né, naquele jantar que ele fez ali com os emissários da última vez, né? Era pra ele, o que ele estava querendo falar ali, pelo que eu entendo, né? Ele estava querendo mostrar que era para dividir. Dividir o quê? Além de dividir com o próximo, o necessitado, dividir a verdade. Passar a verdade para os irmãos. Continuar passando mensagem. E ele é bem claro em dizer, né? Não repetirei essa ceia até estar comigo lá. Sim, porque a na grande ceia do Cordeiro, né? Na grande mesa do Cordeiro. Enquanto isso, a gente vai dividindo a verdade com os irmãos para poder cear todos juntos com o Messias na morada do Pai. Exatamente. Ai daqueles que como é que fala? Que está... tentando fazer essa ceia antes, né? Exatamente. Comendo da ceia antes, não existe. Porque está comendo uma ceia falsa. Exatamente. E realmente, você vê falando ali, ó, rituais pagãos, a gente vai procurar onde que tem isso, mitraísmo e assim por diante. Babilônia, antiga, enfim, todos esses lixos aí. Seminário Católico. O primeiro seminário teve início como resultado do Concílio de Trento, em 1545 a 1563. O currículo era baseado nos ensinos de Tomás de Arquipo, uma mistura de filosofia aristotélica e filosofia e neoplatônica da doutrina cristã. Seminário protestante iniciou-se em Andover, Massachusetts, em 1808. Também foi construído nos ensinos de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, muito famoso na Igreja Católica. Tomás de Aquino, aí, tá vendo aí, protestante? Vocês que falam tanto, Tomás de Aquino, vocês seguem a mamãe católica, vocês seguem ela, vocês seguem os mesmos rituais deles que eles fazem. Amados, acordem. Povo, acordem. Acordem. O Criador está chamando a todos. Colégio Bíblico, influenciado pelo revivalismo de Don Moody, né? Em 1837 e 1899. Os primeiros 2 colégios bíblicos foram os dos missionários Trent Swinton, uns nomes aqui pequenos, em New York, né? Em 1882, e Mount Billy Institute, Chicago, em 1883. A escola dominical foi inventada por Robert Hicks
Na Inglaterra, em 1780, Hykes não fundou a escola dominical com o propósito de fornecer instruções religiosas. Ele fundou para dar uma educação básica às crianças pobres, ou seja, daí viu que o negócio é lucrativo, né? Opa, foi melhor ainda. O maior investimento que ele já fez. Pastor de juventude. Foi inventado nas igrejas urbanas, nas décadas de 1930 e 1940, visando preencher as necessidades de uma nova classe sociológica, denominada adolescentes, ou teenagers. Aí, amado, você pode ver claramente, né, amado? Você pode ver que é tudo uma mentira, amado. É um grande engodo do sistema religioso, é tudo uma grande farsa, é tudo uma desgraceira. É tudo uma nojeira, um imundício. Aqui o capítulo abordagem ao Novo Testamento. Cartas de Paulo, Shaul, combinadas em canon e arranjadas, em ordem de tamanho, início do século II, né? Que daí foi que eles mexeram nas cartas, foram mexidas também. Edição de capítulo do Novo Testamento, Universidade de Paris, pelo professor Stempet Lago, em 1227. Tá vendo? Foi a adição, foi colocado mais coisas. Acrescentado. Entende? A edição de versículo no Novo Testamento, impressor Robert Stempanos, em 1951. Então, tá aí, amados, a gente acabou esse vídeo e tal, né? São coisas que estão na história, não somos nós que estamos inventando, isso é fato histórico, entende? Aí, como eu falei para os irmãos, que eu vou pôr um vídeo agora no final desse vídeo, peço aos amados continuem firme aí no Messias, né? Que não desanime não e tal. Nós estamos chegando, acredito eu, que estamos no fim dos tempos aí, está chegando a grande hora, né? Da grande colheita, né? De tirar o joio do meio do trigo, né? Está chegando o grande dia, né, amados? E fiquem firmes aí. Conte comigo, eu sou servo de vocês na verdade, estou aqui para servir vocês na verdade. Não falo isso como mestre, mas como um de vocês, né? Humilde irmão, um dos pequeninos do Pai, como tantos e tantos outros pequenos espalhados pelo mundo. Aí temos o único objetivo é levar a mensagem do nosso mestre, que é Yahushua, a todos os irmãos, né? Buscar o máximo possível, né? Esclarecer as coisas, levar, digamos assim, aberto, com os leques bem abertos, né? Um forte abraço a todos, amados. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau. Ritual diário. Às 7 da manhã, o guarda noturno da Guarda Suíça abre o espetacular Portão de Bronze, a principal entrada para a cidade do Vaticano. O Vaticano é o único estado do mundo que é aberto e fechado diariamente.
Esse homem conhece a cidade murada melhor do que qualquer outro. Ele foi até recentemente o braço direito do Papa João Paulo II. Agora ele é o próprio Papa. Antes era o cardeal Joseph Ratzinger. E agora é o Papa Bento XVI. O homem mais influente da Igreja Católica nos oferece a rara oportunidade de acompanhar a vida cotidiana nesse Estado católico. Diariamente, dezenas de milhares de peregrinos e turistas de todo o mundo visitam o epicentro da Igreja Católica. No entanto, poucos têm a consciência de que, quando entram na Praça São Pedro, deixam o solo italiano e entram no território do Vaticano. Esse estado consiste em um pequeno pedaço de terra com apenas algumas centenas de habitantes. Entretanto, o Estado de Deus, que a partir daqui é governado, abrange mais de 1 bilhão de católicos ao redor do mundo. Se o Vaticano fosse uma empresa, seria a mais antiga e a maior organização da Terra, o maior empreendimento mundial com mais de 1 milhão de trabalhadores e com uma matriz que envergonharia qualquer multinacional. A Bíblia não foi mandada do céu via fax. A Bíblia, como sabemos, acabou sendo controlada por um homem. O imperador pagão Constantino. Eu achava que Constantino era cristão. De forma alguma, ele foi pagão por toda a vida. Só sendo batizado no leito de morte. Constantino era o homem santo supremo de Roma. Por muitos séculos, seu povo cultuou o equilíbrio entre as divindades masculinas da natureza e a deusa, ou o sagrado feminino. Mas uma crescente desordem religiosa estava atingindo Roma. Mas você concorda comigo que o conflito cresceu em tais proporções que ameaçava dividir o Império de Roma? Constantino pode ter sido pagão a vida toda, mas era também pragmático. E no ano de 325 d.C., ele decidiu unificar Roma sob uma única religião: o cristianismo. O cristianismo estava em ascensão. Ele não queria ver seu império dividido. E para fortalecer essa nova tradição cristã, Constantino convocou um famoso encontro ecumênico conhecido como Concílio de Nicéia. E nesse concílio, as várias seitas do cristianismo debateram e votaram sobre quase tudo, desde a aceitação e rejeição de certos evangelhos até a data da Páscoa. Questo mondo si dovrebbe scegliere quella della contrapposizione. Se si dovesse usare un'altra per raccontare Karol Wojtyła, si dovrebbe optare per quella della contrapposizione. Se si dovesse usare un termine per colorare il suo pontificato, questo non potrebbe che essere contrapposizione. Tra il bene e il male, tra il dolore e la speranza, tra le fedi e le religioni, tra la sacralità e la Chiesa. E Wojtyła? E in quella follia Wojtyła si immerge e chiama a raccolta tutti gli uomini delle fedi, con i loro abiti colorati, con le loro barbe antiche, le palandrane rituali, i copricapo eccentrici, le divinità lontane, magiche, sacre. Nel 1993 Wojtyła ha detto: certamente alla fine di questo millennio si deve fare un esame di coscienza. Trarre ispirazione da queste immagini, da questi incontri ecumenici che vedono sfilare sullo stesso palco e intorno allo stesso microfono gli uomini di tutte le religioni. Ogni credo, ogni liturgia, ogni abito e simbolo della sacralità guadagna sulla spianata della Basilica di Assisi la dignità della parola comune, della preghiera collettiva, dell'incontro. Sfilano buddisti e luterani, ebrei e protestanti, musulmani e calvinisti in un unico congresso delle fedi che sembra colorare il mondo di una nuova possibilità cromatica fatta di minori.